Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo enfrentamos verdadeiras guerras espirituais. É como se um turbilhão nos destruísse por dentro e de repente cá estamos nós revoltados com Deus sem saber o que aconteceu. Isso acontece às vezes porque nós nos recusamos a enxergar que Deus tem um propósito para a nossa vida e que para cumprir esse propósito é necessário que abrimos mão de muitas coisas. E é sobre isso que eu quero meditar com você agora nos próximos minutos. Hebreus 12 está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A palavra de Deus nos deixa muito bem claro que a vida cristã não é fácil, a vida cristã é árdua. E nós devemos ser firmes nas nossas decisões com Cristo, firmes em abandonar tudo aquilo que o mundo nos oferece para alcançarmos o verdadeiro propósito de Deus. O escritor de Hebreus diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas testemunhas? São todas aquelas pessoas do Antigo Testamento e do Novo, começando de Adão, passando pelos pais da fé, pelos reis, pelos profetas e chegando até os discípulos. Nada foi fácil para eles. Muitas vezes nós olhamos e dizemos: aquele povo sim, eles eram verdadeiros cristãos e morreram por Cristo. Mas a nossa vida com Cristo aqui também não é fácil. Nós enfrentamos guerras espirituais, nós enfrentamos verdadeiros conflitos interiores diante de tudo que o mundo nos oferece a todo momento. Nós devemos olhar para essas testemunhas, as antigas testemunhas. Nós devemos olhar e ver que não foram apenas eles que sofreram. Nós sofremos também. Nós devemos ser perseverantes e enfrentar todo e qualquer tipo de guerra, seja familiar, seja no trabalho, aonde quer que estejamos, nós devemos ter firmeza nas decisões que tomamos por seguirmos a Cristo. O escritor de Hebreus diz assim: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Mas que embaraço ele está dizendo? Lá em 1 Pedro 2:1 está escrito: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite falsificado, para que por eles vades crescendo. Quando o escritor diz que nós devemos deixar todo o embaraço, são pequenos costumes, coisas que faziam parte do nosso dia, que tudo isso pode nos enfraquecermos espiritualmente. E ele diz: além de todo esse embaraço que nós devemos abandonar, também o pecado que de tão perto nos rodeia. Essa é a nossa verdadeira guerra. Esse é o nosso maior conflito. Muitas vezes estamos deprimidos, ansiosos. Por que estamos tão ansiosos? Porque estamos focados demais nas coisas terrenas. Porque estamos tão depressivos, tão doentes emocionalmente. Porque somos apegados demais às coisas desse mundo. Somos apegados demais às coisas que queríamos ter conquistado, não conseguimos. E não abrimos espaço para que outras coisas cheguem até nós. Como, por exemplo, o verdadeiro propósito de Cristo na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus está sempre colocando novos sonhos no nosso coração, novos projetos. E é necessário que abandonamos aquilo que já insistimos tanto. O escritor ainda nos orienta
que corramos com paciência. Ou seja, corramos aceitando firmemente, sem murmuração, tudo aquilo que o Senhor nos propõe. Uma nova vida, novos sonhos, novos projetos. Mas como correr? Como correr com paciência para alcançar o propósito que Deus traçou para cada um de nós? Hebreus 12:2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo. Essa é a orientação que o Senhor nos deixa. Olhando para Cristo, olhando para aquele que morreu por nós. Como é bom saber que alguém morreu por você. Esse que morreu por nós é que nos propõe uma nova vida sem embaraço, perseverante, com muita firmeza, sem olhar para trás. Que você possa meditar hoje no capítulo 12 do livro de Hebreus e ver essa nova proposta que o Senhor nos deixa hoje. Segura em minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração, mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar esta situação. Sem ti, Senhor, tudo